Então, pessoal, aqui está um mecanismo chamado cruz de Malta, né? Na verdade, ele é um setor circular que vai ter movimento rotativo, certo? Associado a uma cruz de Malta propriamente dita. O contato entre eles vai transformar o movimento rotativo em rotativo intermitente, beleza? E para fazer o esboço, o desenho desse tipo de mecanismo, a única medida de referência que a gente precisa é a distância entre os centros do setor circular à cruz de Malta. A partir disso, iniciaremos um novo projeto e em nosso esboço selecionaremos a ferramenta linha, indicaremos que ela vai ser de construção. Traçaremos uma distância a qual deverá ter a medida exatamente da distância entre os centros, tá? Dos centros do setor circular e o centro da cruz de Malta, não esqueça isso. E eu arbitrariamente vou dizer que seja 120. Traço agora duas retas saindo das extremidades de cada ponto, né? Dou uma direção a partir do ângulo de 45 graus e com a ferramenta de restrição perpendicular digo que ambas são ortogonais. Seleciono a ferramenta de círculo e exatamente desse ponto de coincidência traço uma circunferência de diâmetro arbitrário e eu escolho 10. Esse diâmetro vocês vão ver mais pra frente, que vai ser exatamente a medida desse pino que faz a ligação do setor circular com a cruz de Malta. Bom, continuaremos usando a ferramenta círculo do centro dessa extremidade. Traçaremos uma circunferência com raio até esse centro da circunferência de 10 milímetros. Depois faremos parecido na outra extremidade. E ficaremos então com esse traçado. Usamos a ferramenta de ranhura que sairá, que ficará entre esses dois pontos, nesses centros, e vai ter como diâmetro a mesma medida da circunferência já feita. Dessa vez ela não vai precisar ser para a construção. Então eu seleciono todos os traços e desabilito a ferramenta de para construção. Continuaremos usando a ferramenta de circunferência deixaremos com um diâmetro de 15 milímetros, beleza? E esses 15 milímetros vai servir como base para o diâmetro do meu setor circular. Ó, coloquei aqui, ó. Seleciono a circunferência, desabilito apenas ela como linha de traçado, né? Não mais linha de construção. Beleza? O que será preciso fazer agora? Mais uma vez, vou usar a ferramenta de círculo
E nesse ponto, ou seja, no ponto que cruza aquele eixo que a gente fez inicialmente e a nova circunferência até esse ponto. Desse lado faremos a mesma coisa. E essas duas circunferências também não serão linhas de construção. Tudo bem? Então ficaremos com isso e já está quase pronto o nosso. Aí, para evitar poluir muito o nosso desenho, né? Eu vou usar já a ferramenta Trim, ó, e vou aparar todas as entidades desnecessárias. Muito cuidado, né? Que às vezes fica pequenos trechinhos que a gente não identificou. Isso pode ser prejudicial ao nosso desenho. E já estamos quase finalizando. Vai ser necessário traçar uma nova circunferência, saindo desse centro a este centro, beleza? Ou seja, desse centro com o raio da distância de um centro a outro. E nesse ponto de coincidência, traçaremos uma nova circunferência. Porém, tem que ter atenção que o diâmetro dessa circunferência tem que ser exatamente o dobro deste diâmetro aqui, certo? Percebe-se que aqui a gente conseguiu o raio de 87,684, certo? Então, se queremos uma circunferência com o dobro dessa medida, teremos de ter o dobro desse raio. Eu uso aqui o Ctrl V, eu selecionei e uso o Ctrl V, o Ctrl C, perdão. Venho nessa circunferência aqui, certo? Mando ele cotar o raio e digo que o raio vai ser Ctrl V e para ser o dobro vezes 2. Eu acho que me precipitei. Então, isso daqui não está faltando raio, isso aqui está faltando diâmetro. Perdão, me confundi. Basta que eu multiplique vou refazer, tá? Apliquei o Ctrl V, selecionei a ferramenta de cota e vou cotar o diâmetro, sendo essa medida que é um diâmetro vezes 2, certo? Desabilita a linha de construção e novamente uso o Trim para aparar o excesso de entidades, certo? Muito cuidado, como eu disse, ó. Às vezes a gente fica com esses trechinhos sem perceber, né? Vou dar um Ctrl Z aqui porque eu dei um trim a mais, certo? Ele tem que parar exatamente aqui. E aqui em cima eu tenho que retirar também. Então seria isso, mais ou menos isso aqui. Mas aí eu recomendo que se faça o trim aqui também, ó. Tirando todo esse perfil, certo? Deixando apenas 1/4 da circunferência que vai ser a minha cruz de malta.
Tudo bem, então aqui está o esboço, né? Que vai servir como base para as extrusões, tanto da cruz de malta quanto do setor circular, para depois serem montados e animados possivelmente. Então eu posso encerrar o esboço e vou agora tentar uma extrusão só da cruz de malta, certo? E vocês vão perceber, ó, que ele não está identificando o perfil completo. Percebe-se? O que é que está acontecendo? É como se essa linha aqui não existisse para ele. Então vou ter que refazer ela. Eu edito o esboço. Vou até aplicar um trim para tirar esse excesso aqui. Fazer uma nova linha. Encerrar o esboço. E agora sim eu posso fazer a extrusão nesse quarto de circunferência que eu desejo. Faço a extrusão de 20 milímetros para cima. E vou ter aqui, ainda não acabado obviamente, um quarto do que será a minha cruz de malta. Para fazer as outras partes, obviamente a gente não vai precisar desenhar, né? Eu vou usar o padrão circular, selecionar o que é que eu quero repetir como padrão e o eixo de rotação, que vai ser exatamente aquele centro da peça ali, ó. Definir quantos padrões eu quero, serão 4, né? E a princípio eu vou ter isso. Só para finalizar a cruz de malta, eu vou precisar criar um novo esboço aqui, certo? Pega a circunferência de novo, a gente já usou pouco, né, essa ferramenta. Traça a circunferência, a distância entre os centros vai ser 120 milímetros. E vou usar essa ferramenta aqui, ó, de coincidente, restrição coincidente, e dizer que a circunferência vai coincidir exatamente naquele ponto, certo? Que coincidia anteriormente, no esboço anterior. Feito isso, uso o padrão circular, seleciono a geometria, o centro, que vai ser o eixo de rotação, e a quantidade de padrões. Uso de novo o recurso de extrusão, dessa vez para corte, e seleciono as quatro circunferências e faço um corte completo na peça. Bom, aí está feita a cruz de malta, né? Só vou precisar aqui fazer uma pequena furação no diâmetro de arbitrário também, que vai ser um furo para montagem, diâmetro de 15. Faço o corte. E agora sim, está completamente acabada a cruz de malta.